Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise teológica bem interessante, baseada no texto A Unidade do Espírito e Corpos Divinos. Vamos juntos desvendar, passo a passo, como a fonte explica esse conceito de unidade do Espírito. Bom, para começar, vamos direto à questão central que o texto levanta. A gente ouve falar em Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Afinal, estamos falando de três espíritos diferentes? É exatamente essa a pergunta que a fonte se propõe a responder. E para encontrar essa resposta, o primeiro passo, segundo o autor, é focar na ideia de unidade. Tudo começa, na verdade, com a compreensão desse conceito que é fundamental para todo o resto. E aqui está o pilar de toda a argumentação. É uma base bíblica lá de Efésios. Se o texto sagrado afirma que há um só Espírito, a ideia de que existem três, bom, segundo o autor, ela já é descartada logo de cara. Essa é a premissa de todo o raciocínio. Ok, isso nos leva a um princípio, o do Espírito único. Mas se existe um só Espírito, como é que a gente explica a diferença entre o Pai e o Filho? A fonte sugere que a resposta não está no Espírito, não, está em outro lugar, no corpo. Então, o ponto crucial é este aqui. A argumentação do texto é que a diferença que a gente percebe é corpórea. Não se trata de uma diferença na essência espiritual, que seria uma só, mas sim nas formas ou nos corpos que essa essência habita. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia se desdobra. A análise agora vai examinar justamente essas formas distintas, explicando como seria possível, na visão do autor, ter dois corpos diferentes e mesmo assim manter uma única essência. E para isso, o texto introduz um termo bem específico para o corpo do Pai, Shekinah. Ele é definido como o corpo espiritual, sabe? A manifestação visível da glória de Deus. Olha só que interessante a distinção aqui. De um lado, o Pai, com seu corpo espiritual, a Shekinah. Do outro, o Filho, com um corpo que começou carnal e depois foi glorificado. Mas o ponto-chave, o que realmente importa aqui, é que quem habita os dois corpos é o mesmíssimo e único Espírito Santo. O texto então detalha a formação do Filho em alguns passos. Primeiro, a atuação do Espírito do Pai. Depois, a criação de um corpo de carne. Em terceiro, a formação de um ser que é composto de corpo e espírito. E por fim, a glorificação desse corpo lá na ressurreição, o que o torna também um corpo espiritual. Mas espera aí, né? Isso levanta uma questão bem lógica. Como é que um único espírito pode habitar dois corpos diferentes, em lugares diferentes, ao mesmo tempo? Pois é, a fonte apresenta um conceito para conectar tudo isso, o elo da onipresença. A onipresença é exatamente isso, o atributo divino de estar em todos os lugares simultaneamente. E é esse conceito a peça-chave que, segundo o autor, resolve esse aparente paradoxo. E aqui a conexão fica bem clara. É justamente por causa desse atributo, a onipresença, que o único Espírito Santo pode, sem nenhuma contradição, habitar tanto o corpo espiritual do Pai, quanto o corpo glorificado do Filho, ao mesmo tempo. E, para dar ainda mais base para essa conclusão, o texto cita as palavras do próprio Cristo em João. Eu e o Pai somos um. Na interpretação da fonte, essa unidade não seria de corpos, que são distintos, mas sim de essência, do único Espírito onipresente que habita nos dois. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos centrais que a fonte apresenta são basicamente estes. A tese é que há um só Espírito Santo. A diferença entre Pai e Filho é uma questão de corpos, e não de espírito. A unidade entre eles se torna possível por causa da onipresença. E, por fim, todos aqueles termos diferentes, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, se referem a essa mesma e única entidade. E para fechar, fica uma reflexão que essa linha de raciocínio provoca. Se essa perspectiva for adotada, como esse conceito de um espírito único, habitando múltiplos corpos divinos, poderia, talvez, alterar a interpretação de outras passagens bíblicas. Uma questão para se pensar, para se aprofundar. Agradeço a companhia nesta análise